Amém? É para levar o Senhor. Isso. Amém. Para liberar os altares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Perfeito. Apocalipse 13. Vamos lá, eu vou ler aqui. Dá para você caminhar aqui em Gênesis, mas enfim, vou ler aqui não. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que via era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso, boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi transmitida a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmia contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedida também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui estão a perseverança e a lealdade dos santos. Deixa eu acompanhar aqui, porque eu quero falar só até aí, só o versículo 10. Hoje nós vamos falar apenas até o versículo 10, se é que eu vou conseguir terminar até o versículo 10. Porque o estudo de Apocalipse é um estudo muito minucioso, de muito detalhe. Cada detalhe de cada versículo tem muita informação, irmão, muitas informações. Então eu vou tentar falar algumas coisas que eu planejei para hoje, tentar resumir, tentar finalizar, mas eu acho que vai ser um pouco difícil. Pode botar aqui, já está aí? Nós temos, semana retrasada, eu falei sobre a estátua de Daniel, foi isso? E os 4 animais do livro de Daniel. Só que é impossível falar do capítulo 13 de Apocalipse sem mencionar o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel é a mesma visão que João está tendo na ilha de Patmos. O capítulo 13 de Apocalipse, ele se completa com o capítulo 17. O capítulo 17 e o 13, eles se relacionam em respostas àquilo que João está vendo no capítulo 13. E o capítulo 7 de Daniel, ele se relaciona com o capítulo 8, né, onde ali eu falei semana retrasada, onde o anjo aparece e ali começa a trazer revelações, revelações para Daniel a respeito daquilo que ele estava vendo e em qual tempo isso aconteceria, né, em qual momento da história isso ia acontecer. E nós falamos sobre algumas coisas, que eu vou até repetir algumas coisas aqui para você relembrar, porque não tem como a gente falar do capítulo 13 sem correlacionar com Daniel. Mas eu vou trazer algumas informações hoje aqui, irmãos, que são históricas. Eu não sei se tem algum professor aqui, não, né? Professor de história? Não. Porque o que nós precisamos compreender?
Todas as profecias bíblicas, elas têm no paralelo a ela a história da humanidade. Toda a história, ela tem um propósito, ela tem um porquê. Você vai descobrir algumas coisas aqui nessa noite, se eu vou conseguir falar tudo, da história paralela às profecias, o que aconteceu com a humanidade nos dias de Daniel, do que Daniel profetizou, né? Eu estava estudando o livro de Daniel essa semana, e aí eu estava vendo sobre a profecia de Daniel relacionada à vinda de Cristo, quando ele fala das 70 semanas, e aí ele vai dizer que o Machia, o ungido de Deus, será ferido e morto, e depois o templo de Jerusalém será destruído, então virá o final, e aí começa outras profecias. E cada vez que eu vou lendo os livros, irmãos, proféticos, das revelações, eu estou ficando mais assustado, porque como o cenário está se desenhando para a vinda de Cristo, irmãos, está mais perto do que você possa imaginar. Eu acredito que nós já estamos assim, à mercê da volta de Cristo. A hora que Ele decidir, Ele vem e a igreja vai ser arrebatada e nós vamos embora dessa terra, amém? E vamos voltar para a nossa Jerusalém celestial, aleluia. Então, o que eu quero, irmãos, com as quartas-feiras, é justamente trazer para a igreja um alerta. Qual é o alerta, pastor? Esteja preparado, esteja pronto. Não fica nessa onda de que eu ainda vou me preparar. Filho, quando a trombeta tocar, tu não vai ter como se preparar, não. O momento de se preparar é agora, é hoje, é enquanto você está ouvindo esse estudo. Vai, senão 10, pronto, aí eu não tenho mais o que falar. Então, eu falei semana passada retrasada, sobre os quatro animais do livro de Daniel, né? E falei também da estátua. Pode passar para mim. Mas qual é a relação, então, que os animais que Daniel teve, a visão, com o livro de Apocalipse? Tá ruim para ver, irmãos? Quer que apague aqui em cima? Se apagar aqui, não fica ruim a transmissão, não, Israel? Então paga aqui, pode pagar aqui, João. Então, qual é a relação que esses animais têm? Na verdade, irmão, os animais só mudam um pouco de figura, mas na sua essência tem o mesmo significado, tem o mesmo propósito. Aí Apocalipse 13, versículo 1 está dizendo: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vi emergir do mar uma besta, porque o livro de Apocalipse capítulo 13 vai focar em 2 bestas, uma que sai do mar e uma que vem da terra. Só que existem algumas simbologias de linguagem do livro de Apocalipse que a gente precisa procurar entender. Passa para mim, por favor. Vamos lá, simbologia profética. O que a gente precisa entender? Quando você vai ler Apocalipse 17:15, abre aí. Apocalipse 17:15. Hoje é quarta-feira, é dia de estudo bíblico, então é dia de ler Bíblia. Amém? Apocalipse 17:15 diz assim: em seguida declarou-me mais um anjo: as águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Então o que eu preciso já entender nessa simbologia aqui? Que o mar ao qual a besta está surgindo representa as o que, irmãos? As nações, os povos. Então daqui a pouco tu tá, já viu aquele filme daquele japonês lá que aparece lá na Godzilla? Então tu vai achar que é o Godzilla que vai sair do mar. Não é o Godzilla.
A besta aqui está simbolizando um governo. Alguém que vai surgir, ou que já surgiu, que vai ter poder sobre as nações, influência sobre os povos. Quando a Bíblia está falando mar, é porque é um número muito grande de pessoas. Lembra de Abraão? Abraão, pega a areia da terra, a areia da praia. Pegou? Peguei. Tu consegue contar? Não. Assim será a tua geração, como a areia do mar, e também como as estrelas do céu. Então nós precisamos entender então que o mar simboliza povos, multidões. Então Apocalipse 13 está dizendo que a primeira besta vai surgir do mar. Outro ponto que nós precisamos entender, lá em Daniel 7, né, o 13 e o 17, estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. A besta, o nome besta significa animal feroz, né? Significa animal, esse treco aí. Não tem muito o que dizer. Mas só que esse animal, chamado besta, que aparece em Daniel, em Apocalipse, simboliza governos. Homens que estarão sobre a terra, ou que alguns já passaram sobre a terra, que eles terão dentro deles um demônio de governo, uma entidade maligna que exercerá governo sobre as nações. Eu acredito, irmãos, tem jeito, que quando tudo isso vai sendo estabelecido, a igreja vai ficando mais perto do céu. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá. Então você guarda isso na cabeça. O mar, gente. Besta, governo. Passa para mim. Então eu falei, semana retrasada, sobre a estátua de Daniel. Eu consegui essas imagens, ficou ótima, né? Essas imagens. Ficou boa, né? A de semana retrasada era uma aprovação na minha vida. Também pesquisei até dizer chega. Então, eu falei sobre a estátua e os animais. Cada parte da estátua de Daniel representa um período de governo. Cada animal corresponde a uma parte da estátua. Então a gente viu que a cabeça, que era o ouro, simbolizava quem? O leão com asas de águia, que representou a Babilônia, que naquela época, né, 600 anos antes de Cristo ali, naquela época a Babilônia era o maior poder que havia de guerra bélico do que tivesse sobre a face da terra. Se você estudar o livro de Daniel, do profeta Daniel, você vai perceber quão arrogante, quão soberbo era o rei Nabucodonosor. Só você ler o livro de Daniel, e você vai perceber como ele era um homem arrogante, ele se achava o cara. Então o governo dele, ele achava que nunca ia acabar. Aí o que Deus faz? Permite vir o urso, que é o peito da estátua. Aí vem o período do Império Medo e o Persa, que são dois impérios que se juntam. Você vai perceber, estudando, que um animal, uma pata fica em cima e outra fica embaixo. O que significa, pastor? Que um império se junta, os dois, mas um é mais forte do que o outro. Então o império está com a pata mais embaixo, o outro com a pata mais em cima, representando a debilidade de um dos governos. Mas eles agora, eles vão derrubar o império babilônico e vai exercer o seu poder, o seu governo. Percebe que cada parte da estátua e dos animais representa governos. Então a gente já tem, Babilônia já foi, Império Medo-Persa já foi. Passa para mim. Aí depois vem os gregos, vem a Grécia. A Grécia vem o leopardo com 3 cabeças e com várias asas, simbolizando o que, pastor? O leopardo, ele é rápido ou não é? Você imagina ele com asas.
que simboliza isso, pastor? Que o governo que se estabelece na Grécia, ele vem com velocidade, tomando todos os reinados dos seus inimigos. Quem foi que estava à frente da Grécia? Galera da história aí, cansou de ver filme? Começa com A o nome dele. Alexandre, não pequeno não, Alexandre o Grande. Ele vem tomando tudo com velocidade. Então, a Grécia vem, derruba o Império Medo-Persa. Aí depois da Grécia, vem Roma. Nós vamos falar bastante sobre Roma. Por quê? Porque Roma, ela tem dois momentos. Ela tem o momento do Império Romano e ela tem o momento da Roma eclesiástica. São dois momentos de Roma. Esse momento aqui é o momento da Roma Império. Roma vem agora porque, se você parar para analisar, é um animal mais forte. Porque Roma vem, irmão, arrebentando tudo. O maior poder de autoridade, de entrar nas nações, Roma vem com isso tudo, vem quebrando, vem tomando governo, vem tomando toda aquela parte lá da área, vai tomando tudo. Chega lá em Jerusalém, vai Israel, vai tomando tudo que eles possam tomar. A Europa toda pertencia ao Império Romano, toda a Europa. Eles tomam tudo. Então, representa as pernas da estátua. Passa para mim. Mas vamos falar aqui sobre os 10 chifres, porque aparece 10 chifres, aparece algumas coisas aqui. Agora nós vamos entrar aqui o que eu falei agora foi um pouco do que nós falamos semana retrasada. Vamos entender um pouco dos 10 chifres. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Apocalipse 17, 12. Ó, Apocalipse 13 começa a falar sobre o chifre, só que Apocalipse 17 já começa a trazer respostas do Apocalipse 13. Passa para mim. E os pés, que nós falamos que em qual momento da profecia de Daniel nós estamos? Lembra que eu falei? Quem lembra? Amém ou não? Nós estamos no pé, sim ou não? Não, gente. Porque o pé representa o Império Romano. Quer dizer, a perna, né? O pé representa outro reino, que eu já não lembrei agora. Daqui a pouco pode saber. Nós estamos aonde, ó? Lembra? Nos dedos. Porque vai surgir uma pedra sem força de mão humana e vai quebrar tudo. Lembra disso? Não lembra nada. A noite da vitória. Passa. Volta aqui, volta para mim. Aqui, ó. Os pés e os dedos já são depois de Cristo. Porque o Império Romano já está dominando tudo, já está estabelecendo seu governo. Lembra? Jesus vem na terra, o Império Romano que está dominando tudo. E só que o Império Romano, ele tinha uma cultura de governo. Qual era? Eles entravam nas terras dos inimigos, eles tomavam toda a terra. Porém, questões religiosas, eles não se envolviam. Ou seja, eles tinham os deuses deles, e um dos deuses dos romanos era a adoração ao imperador. Você era obrigado, Bruno, a adorar o imperador romano. Por isso que João é lançado na ilha de Patmos.
porque ele não queria se curvar diante do imperador. Lembra de Daniel? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Não, nós não nos curvamos diante de ninguém, a não ser diante do nosso Deus. Não é isso que eles falam? Então, o governo agora de Roma, eles trazem as suas adorações, a sua idolatria, mas eles não vão impedir você de adorar o seu Deus. Por isso que quando os romanos, os doutores da lei, aqueles homens daquela época que queriam matar Jesus, eles começaram de alguma forma a tentar mostrar que Jesus estava praticando algo errado na sua lei. Mas quando eles trouxeram para Roma, para ser julgado por Herodes, eles falam: olha, a gente não tem nada a ver com isso. Isso aí são as questões religiosas de vocês. Se virem. Só que o que Roma proibia? Deles matarem, sem que fosse por um motivo justo, entre aspas. Então eles queriam matar Jesus, mas não podia porque Roma não deixava matar. Mas também Roma não interferia porque era questão religiosa. Então Roma não queria saber dos comportamentos do judeu, da religião do judeu. Então Roma estabelece o seu governo e estabelece essa cultura de governo. Passa para mim. Como que, agora vamos começar já a entender alguma coisa. Como que a Europa estava dominada por Roma? Só que chega um momento que o Império Romano começa a perder espaço. Nós vamos ver mais para frente. Vai aparecer uns caras chamados bárbaros. E esses caras, eles vão tomando posse de territórios romanos. Vão tomando posse dos territórios romanos. É onde vai surgindo os alamanes, burgundos, só nome esquisito. Os francos, lombardos, os saxões. Já ouviu falar dos saxões, né? Saxões já ouviu falar. Qualquer filme épico aí vai falar sobre saxões. Suevos, visigodos, eram os bárbaros que foram surgindo. Só que eles começaram a tomar posse de cidades e foram estabelecendo governos. O que se estabelece aqui nesse período? Os alemãos, o suíço, a Europa surgindo. Os franceses, os italianos, os ingleses, os portugueses e os espanhóis. Quantos países tem ali? Quantos reinos? Vamos contar? Alemães, 1. Suíço, 2. Franceses, 3. Italiano, 4. Ingleses, 5. Portugueses, 7. 6. Isso, 6. Espanhóis? Apocalipse 13, versículo 1 diz o quê? 10 chifres, 7 montes. Nós vamos entrando nos detalhes. Ué, pastor, mas não eram 10? Cadê os outros 3? Vamos ler aqui. Se bem que eu acho que essa parte está lá em Daniel. Então observei que emergia do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Opa! Os chifres estão sendo estabelecidos. Tem mais 3 que não apareceram aqui ainda, mas está aqui, ó. Os erulos, os vandalos e os ostrogodos. Só um nome estranho. Eram tudo bárbaros. Então quando eu coloco esses 3 aqui, eles se extinguiram-se. Quando eu coloco esses 3, eu completo quantos chifres? 10 chifres. Tinha 10 chifres, 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 coroas. E em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Quando você vai para Daniel, capítulo 7, Daniel vai falar com mais detalhes. E Apocalipse 17 também. Passa para mim.
Como que a Europa se dividiu então? Ó, lembra das pernas da estátua? Era o Império Romano. O Império Romano começa agora a perder o seu poderio, começa a perder território. Como é que a Europa ficou dividida então agora? Olha aqui. Lá em cima, primeiro, Inglaterra. Segundo, França. Terceiro, o norte da Espanha. O quarto, Portugal. Quinto, o sul da Espanha. Sexto, os alemães. Sétimo, Suíça. Oitavo, Áustria. Nono, norte da Itália. E 10, o sul da Itália. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero mostrar para você nessa noite que a besta já está na terra. Só que ela ainda não conseguiu exercer o seu. Por quê, irmão Carlos? A besta não conseguiu exercer o seu poder ainda. Porque a igreja ainda está na terra. Porque depois que a igreja for tirada da terra, ai meu irmão, aí você vai ver os ai dos habitantes da terra, de Apocalipse. Então a besta, ela já está. Por quê? Porque a besta, meu irmão, não é uma pessoa. A besta é um espírito que vai se apoderar de alguém para exercer o seu governo. Vamos seguindo. Então eu entendo que os 10 chifres já estão montados. Beleza ou não? Tudo bem, gente? Tem aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se eu não souber responder, não tem problema. Não sou, né, irmão? Quem sabe tudo é Deus, eu não. Eu sou estudioso da palavra. Então vamos lá, passa. Aí vai aparecer 7 cabeças, né? Mais embaixo, e a besta semelhante a um leopardo, que tinha pés, papapá. Aí você vai lá para Daniel vai falar também sobre isso, e aí vai. 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Montes e montanhas simbolizam impérios. Você quer ver onde está a referência bíblica? Está aqui, ó, Daniel capítulo 2, versículo 35, versículo 44 ao 45. Ali começa já a falar a respeito da estátua, da visão da estátua. Passa para mim. Dos quais, vamos lá, caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou. Está lá no texto isso. E quando chegar, tem de durar pouco. 17, Apocalipse 17, versículo 9. 5 caíram. Quais foram os reinos que já caíram? Egito, Assíria, porque o primeiro, vamos dizer, né? O primeiro grande império que houve na terra foi o Egito, que oprimia o povo de Deus, lembram? Escravizava. Egito, Síria, Babilônia, Império Medo-Persa e Grécia. Aí o texto vai dizer: um existe. Qual era o que existia? Era o Império Romano. O outro ainda não chegou. Qual que não havia chegado? Irmão, entenda essa profecia aqui.
Um ainda não chegou. Deus está falando para João. Um ainda não chegou. Mas um ainda existe. Nos dias de João, quem é que estava governando? Quem, irmãos? Roma. Qual Roma que eu disse aqui? Roma imperial. Quem era Roma imperial? Os Césares, lembra? Aí vai por aí por diante. Eles estão governando. César, Roma imperial. Só que faltava ainda um outro que ainda não havia chegado. Qual era a Roma que não havia chegado? A Roma eclesiástica. Aqui tem gente que vai dar uma roncada. Mas, irmãos, eu estou aqui para te ensinar a Bíblia. Eu estou aqui para te ensinar profecias. Eu estou aqui para te ensinar como Deus, na sua sabedoria, atrelou a história da humanidade às profecias. O outro ainda não existe, não chegou, mas iria chegar. Ô irmão, Deus está falando isso para João. Daniel, 600 anos atrás, teve essa visão. João, 670 anos na frente. Não mais, não foi mais que eu falei? Até Cristo, 600, depois de Cristo, é isso mesmo. João agora está tendo a visão. E Deus está falando para ele, olha, o império ainda persiste, que é romano. Mas o outro ainda vai chegar, ainda vai se revelar. Passa para mim. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão. Está falando a respeito do Império Romano, que ele vinha com a força e a autoridade que eles tinham destruído, esmagando seus inimigos. É o período do Império, Roma imperial. Passa para mim. Agora, o que a gente precisa entender? Eu vou entrar no assunto aqui, que eu não sei se você vai gostar muito não. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Daniel, capítulo 7. Eu não tenho problema se você não gostar não, tá bom, irmão? É porque eu não estou pregando para você gostar. Eu estou te ensinando algumas profecias. E se você quiser depois estudar, conferir, você nota, vai lá, vai estudar, vai conferir, até para você ter conhecimento. Conhecimento da Bíblia não vai te estragar, irmão, muito pelo contrário, vai te deixar mais ligado. Capítulo 7, a partir do versículo 24. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois eles se levantará outro, e será diferente dos primeiros, e humilhará 3 dos 10 reis. Versículo 25. E esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário. Ó, preste atenção nisso, nisso aqui, ó. O Supremo oprimirá os seus santos e tentar, e alterará, está escrito aí na sua Bíblia, e alterará o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quem é o governo que está aparecendo agora? Que Daniel está dizendo, Deus está falando para Daniel,
esse império que vai se estabelecer num tempo futuro, ele é um chifre. Lembra do chifre que surge do nada, no meio dos 10? Lembra do chifre? É o chifrinho, está surgindo ele agora. Só que ele vai combater contra os santos. Quem são os santos? Contra a igreja. E além dele combater contra a igreja, ele vai pegar o santo livro. Eles vão pegar as festas que Deus estabeleceu e eles vão modificar. Eles vão blasfemar. Ai, irmão, isso aqui é muito doido. Eu preciso te falar isso. Quando esse império surge, ele vai trazer consigo algumas características dos impérios que passaram. Ele vai trazer características da Babilônia. Qual é a característica da Babilônia? Pretensão, orgulho, transgressão à lei de Deus. Você lembra como é que... Bom, se você ler a Bíblia e um pouco da história da Babilônia, você vai ver o que era o Império Babilônico. Eles traziam adorações a Deus. Eu falei aqui no domingo, foi no domingo. Um dos deuses que eles adoravam era um Deus chamado Deus Culta. Era um Deus que ele regia a natureza, segundo eles. E quando eles plantavam e não havia chuva, eles sacrificavam seus filhos para poder o seu Deus mandar chuva. Isso é para você ter uma ideia do que é Babilônia. O que eles faziam? Eles tinham adoração a uma deusa, aonde eles tinham culto da fertilidade. É isso, pastor, promiscuidade. Você entendeu um pouco do que é a Babilônia. Quando você lê, abre a sua Bíblia aí, tá vendo? Tá. 2 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Alguém passa o microfone para mim, para alguém que abrir rapidinho para me ajudar? Irmão, se eu tiver que ficar aqui 3, 4 quarta-feira falando esse tema, eu vou falar. Porque é importante que você compreenda o que está acontecendo. Ó, a gente está falando do chifrinho que está surgindo, tá? O império que vai surgindo. Então, esse império que está surgindo, ele traz consigo algumas características. Paulo vai falar a respeito desse império. Alguém já abriu? Eu preciso que alguém que leia com clareza, para as pessoas compreenderem a leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Isaías 14 está falando a respeito do rei Tiro, a respeito de Satanás, de Lúcifer. Então eu não quero me atentar para esse texto, depois você pode ler. Porque esse reino que está surgindo agora, a Bíblia vai dizer que a serpente, lembra? O dragão, ele outorga o quê? Poder para quem? Para quem, irmãos? Nossa, estão demais, hein? Satanás vai outorgar poder à besta. Você lê em Apocalipse, a serpente, o diabo, vai entregar agora poder e autoridade à besta. Então preste atenção, quem é que está assentando no trono? É o ser humano ou é o espírito do próprio capeta que entrou nessa pessoa e agora está querendo sentar-se no trono? Sempre foi, está aqui a referência, Isaías, sempre foi desejo de Satanás ter um trono. Por isso, quando ele vê o trono de Deus, ele diz: eu subirei aos céus e assentarei ao trono e serei semelhante ao Altíssimo. Qual é o desejo de Satanás? Ser adorado,
ser reverenciado, ter governo, exercer autoridade. Por isso, meu irmão, eu vou falar para você, ore muito pela política do Brasil. Ore mesmo. Por quê, pastor? Porque o trono de Satanás sempre está onde a política se instala. Aonde está o governo de Satanás? O principado de Satanás está onde, pastor? Não é Saracura, não, irmão. O governo de Satanás, as potestades estão lá em Brasília. Por quê? Porque é de lá que as leis são estabelecidas. Então ele quer manter o controle onde tem governo. Então, ó, presta atenção nisso. Então, tudo que o diabo quer, sentar no trono. Quem abriu? Quem vai ler? Vai. Não vai facilmente. Não vai facilmente o nosso entendimento. E nos perturbes, por espírito, por palavras, por epístola, onde nós fomos, se o dia de Cristo tivesse aberto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então quem é que vai se manifestar antes de Cristo ver? Filho da perdição. Vamos lá. Passa para mim. Posso falar? Pode. É alguém católico aqui? Dia a dia da tua conversão. O que a gente precisa compreender? O chifrinho está surgindo. O império, Roma império, Roma imperial. Pede sua força, lembra? A pedra que solta-se dentro da mão humana, quebra os pés da estátua, a estátua se quebra por completo. A profecia que nós lemos em Daniel é esse reino, como é o Apocalipse 17. E aquele reino não existia mais, mas viria um outro reino. Está falando do chifre pequeno. Ó. Olha a declaração. Nós detemos nesta terra o lugar de Deus, o Todo-Poderoso. Essa declaração foi por Papa Leão VIII. Nosso Senhor Deus, o Papa. O que nós lemos na profecia de Daniel 25? Versículo 24 e 25. Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas. O que começa a ser estabelecido agora? Entramos agora no Império Roma Eclesiástico. Entramos, amém? Vamos entrando aí agora, Roma Eclesiástico. Começa a se estabelecer agora a era papal. Nós vamos falar mais sobre isso aqui mais para frente. Passa para mim. Império Medo-Persa. Ó, o que esse governo vai trazer? Império Medo-Persa. Mitraísmo. Culto ao Deus Sol. Sabe o que é essa seta aqui falando do domingo? Quem foi que estabeleceu o domingo como dia santo? Olha o que nós lemos aqui, ó. Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar os calendários, as festas religiosas e as leis. Quem estabeleceu o domingo como santo? Quem? Não, aqui ó, frente de vocês.
esse governo medo-persa, com a adoração a uma religião que eles tinham chamado mitraísmo, eles estabelecem uma adoração ao Deus Sol. E a partir de então, eles pegam o domingo e estabelecem o domingo como rito de adoração ao Deus Sol. Por quê, pastor? Porque esse governo que está surgindo, o chifrinho que está surgindo, ele tem pela sua raiz a idolatria. Então a primeira coisa que ele vai transformar é o dia santo. A lei judaica dizia que qual é o dia santo do Senhor? O sábado. Então a primeira coisa que esse governo faz é derrubar a lei do sábado. Lembra Jesus curando e eles falavam, até no sábado o Senhor está curando? Não pode. Aí começou-se a dizer que o domingo é o primeiro dia da semana. Já começou agora uma alteração das leis. Passa para mim. Agora tu vai morrer. Dá para ver aqui quem está aqui? Dá não, né? Dá não. Se vocês quiserem vir para cá, ó, tá cheio de lugar vago aqui. Dá para ver aqui também? Dá nada, pô. A letra é pequenininha. Vem para cá, ó. É porque parece que tem gente que não quer aprender, né? Mas vamos lá. Ai, Jesus, é hora. Vamos entender um pouquinho do que esse chifre, ó, o que esse império que está surgindo está fazendo. Presta atenção. Daniel disse que ele ia começar, ó, distorcer as leis de Deus, distorcer as festas. Vamos ver agora o Império Romano Eclesiástico está fazendo. Segundo a Bíblia, Êxodo 20, do 3 ao 7. O que diz ali, pastor? Os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos que o Senhor estabeleceu na palavra? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim, e nem fará para ti mais de escultura do que há no céu, na terra, nem embaixo da terra. Não farás para... Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti mais de escultura, e não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. As leis do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a tua casa, a casa do teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui eles botaram, como se fosse 2 em 1. O império que está surgindo agora, olha o que eles criam: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guarda o domingo e as festas. Já inseriram ali mais uma coisinha, já? Guarda o quê? O domingo e as... Por isso que tu adora Páscoa, né? Hã? Por isso que tu adora a árvore de Natal, não é isso? Hã? Por isso que tu gosta do dia de finado, não gosta? Que tu fica lembrando daqueles que já foram. É, não é? Meu irmão, sabe qual é o meu propósito aqui nessa noite? Desintoxicar você de toda a raiz idólatra que está dentro de você, porque a idolatria afasta o homem de Deus. Quinto mandamento, o Senhor falou: honra teu pai e tua mãe. Eles já inverteram, eles já botaram não matar. O sexto, não matarás, eles colocaram não pecar contra a castidade. Está na internet, pode pegar aí. Pode pegar aí quem quiser. Os 10 mandamentos lá da Roma Eclesiástica, ou da Igreja Católica, se você achar melhor.
Não pecar contra a castidade. Não adulterarás. 7. Não furtar. Não furtarás. 8º. O 8º deles. Não levantar falso testemunho. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejar a mulher do teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás coisas alheias. O que Daniel falou começa a tomar forma, sim ou não? Vai tomando forma. Passa para mim. Você cansou de falar isso aí lá no catecismo já? Fala aí. O que a Grécia traz? O leopardo, muitas asas. Ela traz uma forte influência idólatra. Porque a Grécia, ela vai estabelecendo cada dia da semana Deus a ser adorado. Aí, meu irmão, você pode escolher Zeus, Atenas, olha lá aí os outros aí da mitologia grega aí, Hades, Hércules, e vai, Apolo. Ó, o reino que está surgindo, que é o chifrinho, tá pegando tudo isso, ó. Aí, o que Roma eclesiástica faz? Para cada dia da semana você tem um santo. É ou não é, antes? Tem ou não tem, minha filha? Tu era lá do negócio mesmo. Ela não lembra mais não. Cada dia da semana, segunda, tá, terça, tá, já, tá, quinta, tá. Aí você vai comemorando dia de São Judas Tadeu, dia do São Jorge. Para cada dia da semana você tem um Deus diferente. Quem é que está estabelecendo isso, pastor? O império eclesiástico está surgindo. Que a principal finalidade dele, já começa a falar Daniel, é distorcer as leis de Deus, enganar, mentir. Vamos lá. Então ela traz a idolatria. Fácil. Aqui a gente começa a entender melhor como isso surgiu. Quando, pastor? Constantinopla. Quem fundou? Quem fundou, gente? Quem? Constantino. Quem era Constantino? Um imperador romano. Lembra que a gente falou lá no início das tribos, dos bárbaros, que começam a invadir agora os territórios romanos? Quando os bárbaros começam a tomar posse das terras, o que Constantino faz? Mete o pé. Constantino foge. Quando Constantino foge, passa para mim. Depois a gente vai voltar aqui, ó. Como esse poder foi otorgado à besta? Eu botei aqui, ó, no Império Romano Imperial. Em 330, o imperador Constantino, com medo do domínio das tribos dos bárbaros, que estava conquistando parte do Império Romano, ele foge para a região oriental, numa jornada de 1 mês de viagem, fundando a Constantinopla, que é a atual Istambul. Passa para mim. Quem assume o trono deixado por Constantino? É um imperador chamado Justiniano, que faz um decreto outorgando poderes ao chefe da igreja de Roma. O que a serpente está fazendo agora? O diabo, o dragão, a serpente, está outorgando o quê? Poderes, autoridade à besta.
E no 6º século, que a igreja romana se alia ao Estado, se tornando um reino poderoso. Aonde começa o Império Eclesiástico? Está ali, século 6. Justiniano faz um decreto, outorga poderes a eles. E eles agora começam a ter atitude de governo, de reinado. Volta lá para mim, volta. Aí, agora a gente entra no versículo 2 de Apocalipse 13. Olha o que a gente já falou. E deu-lhe o dragão seu poder e seu trono e grande autoridade. Agora a besta está ganhando autoridade, está ganhando poder. O chifrinho, o que surge no meio dos 10, está surgindo. Vamos lá, passa para mim. Passa. Aí nós começamos a... Eu acho que esse aqui é o último slide, não é? Tem mais 3. A boca que falava blasfêmias. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir por 42 meses. Não vou falar sobre isso aqui hoje. Passa. O que é blasfêmia? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão? O que Daniel disse? Que ele blasfemaria do Supremo. O que é blasfêmia segundo a Bíblia? É quando eu outorgo a mim um poder que é dado somente a Deus. Vamos para o confessionário? Pode falar o seu pecado. Reza 10 Ave Maria, você está perdoado. Cansou de fazer isso. Subir a escada da pé de joelho. Sobe 5 vezes a escada da pé de joelho e o seu pecado está perdoado. Pastor, eu estou falando uma coisa muito séria, irmão. Muito séria. É porque eu tenho o meu jeito de ensinar. A igreja evangélica está infectada de idolatria. Mas Deus vai arrancar dessa igreja aqui qualquer raiz de idolatria, irmão. Vai arrancar. Vai arrancar, vai arrancar, vai arrancar. Vai arrancar, eu não quero saber. Entenda isso. Eles começaram. Lembra que eu mostrei o primeiro lá atrás, volta pra mim, lá quase pro início, o primeiro papo que eu botei lá. Aí, volta. Aí, nós detemos nessa terra o lugar de Deus. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a chamar para eles a responsabilidade de Deus. Pode ver que eles não falam sobre Jesus, eles não falam sobre Cristo. A mensagem deles não é a mensagem da cruz, a mensagem deles é toda idólatra. E sempre colocando eles como o representante de Deus na terra. E quem sai desse cenário? O Filho de Deus. Porque se eles são representantes de Deus na terra, então não precisa de Jesus, tira Jesus. Vocês estão entendendo, gente, isso? A seriedade do que a igreja evangélica vem vivendo. Então eles agora, eles se denominam representante real de Deus. O que eles estão fazendo? Blasfemando de Deus. Daniel 7, versículo 25.
Passa, filho, para mim. Aí. E eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Respondeu-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que eles começam a fazer agora? Blasfemar de Deus. Quando eles começam a se denominar Deus, representante direto de Deus. Quer falar com Deus? Fala comigo. Veja aqui o anelzinho de poder. Veja aqui. Você está entendendo isso? Passa. Acho que eu acabei. Vou acabar aí. Acabou? Acabou. Semana que vem eu fiquei só no versículo 2. Semana que vem eu vou continuar o restante dos versículos, para a gente compreender todo esse governo que está estabelecido no mundo e que está influenciando até os dias de hoje. Amém? Fique de pé, vamos orar para Jesus.